Bora falar de futebol, bora falar da derrota do Palmeiras para o Fortaleza, vitória do Leão 3-2. Será que o Palmeiras preocupa? O que está acontecendo com o time? E o Fortaleza, o que significa esse resultado e esse momento? Vou falar sobre esses dois assuntos agora. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal, ative o sininho, já que daqui a pouco a gente tá com 30 mil pessoas, eu tô muito contente com isso. E claro, deixa o seu like, é fundamental o seu like, já deixa esse like aí pra não esquecer. Ao final do vídeo eu quero um comentário seu aqui embaixo. Elogio, crítica construtiva, debata com a galera que tá comentando, fique à vontade, o espaço é todo seu. E se você quiser ser membro, aí eu vou ficar muito contente. Bom, bora falar de futebol. Bora falar de futebol, bora falar do tema do vídeo de hoje, porque eu quero responder essas perguntas. O que significa esse momento para o Fortaleza e principalmente em relação ao Palmeiras? O time preocupa? Há uma preocupação para a sequência? Eu vou responder essas duas perguntas. E para responder a gente tem que olhar o macro, a gente tem que buscar comparações e olhar para os momentos em que as coisas pareciam funcionar bem para entender se agora há algo de errado. Veja só, o Palmeiras nessa partida contra o Fortaleza, ele basicamente demonstrou mais uma vez dificuldade na criação. Mais uma vez o time apresentou dificuldade na criação. Mas a gente está falando de um confronto, tá? Muito forte e muito pesado. Antes de eu tecer as críticas aqui, eu quero deixar isso muito claro. Porque há algum tempo um Palmeiras e Fortaleza e qualquer outro time, por exemplo, do estado de São Paulo, tinha de fato uma diferença grande de investimento, uma diferença grande de técnica, uma diferença grande de tática. Isso não acontece, só acontece em termos de investimento agora. Porque essa equipe do Fortaleza, ela entrou em campo basicamente com a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Claro, tinha caído para quarto por uma questão de pontuação do jogo anterior que aconteceu na noite anterior do Sport Red Bull Bragantino, mas abriu a rodada na terceira colocação. Um time que nos últimos 7 jogos envolvendo Copa do Brasil e envolvendo Brasileirão, tinha basicamente, ou melhor, 8 jogos, tinha basicamente 7 vitórias e 1 derrota. Para o Ceará, no Clássico, onde a equipe do Fortaleza poderia ter feito 3-0 de tantas chances que teve, não foi eficaz, o Ceará foi eficaz, virou o jogo e ganhou. Mas foi um grande jogo do Fortaleza também. Então veja só, a gente está falando do melhor ataque Palmeiras, junto com o Flamengo e com o Galo, se não me falha a memória, acho que é isso, contra o terceiro melhor ataque, que é o Fortaleza. E estamos falando também, isso antes de entrar em campo, né, dos dois times na terceira posição entre as melhores defesas. Então a gente já colocou aqui um panorama para mostrar que o Fortaleza não está na terceira posição por acaso. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao jogo, vamos falar da criação. O Palmeiras tem uma média no Campeonato Brasileiro, a média atual é de 11 a 12 finalizações por jogo. Perdão, gente, a voz não tá legal. Tô tipo o André Henning ontem. Acontece, às vezes a gente não acorda legal. E aí, 5 finalizações no alvo. Estamos falando de 11 finalizações a 12 no gol e 5 no alvo. Essa é a média total dos 15 jogos. Agora, se você olhar o macro, se você olhar o total dos últimos 3 jogos, você percebe que há um problema evidente na criação do Palmeiras. Evidente na criação do Palmeiras. Veja só, nessa partida contra o Fortaleza, 12 finalizações. 12 finalizações. Tá? A média de finalizações, ok, funcionou. Mas, para a gente perceber que a criação não tá legal, a gente também tem que ver a questão da eficácia. A gente tem que ver quantas vezes o time conseguiu concluir essa jogada bem. E o Palmeiras só concluiu a gol 2 vezes das 12. Ou seja, a construção não tá bacana, a construção não tá funcionando da melhor forma, a eficácia do ataque também não tá funcionando da melhor forma. Evidentemente, pelos números, você finaliza 12 vezes e você só acerta o gol 2 vezes, há um problema, e esse problema de observação que a gente consegue ter é na criação, é na construção. Agora, se você olhar para o macro, veja só, contra o São Paulo foram 7 finalizações, muito abaixo em relação à criação, a média de 11 a 12, criou só 7 vezes. E aí foram só 3 no gol o jogo inteiro, de novo abaixo da média. Contra o Fluminense, 7 finalizações, de novo muito abaixo da criação da média. Quantas no gol? 1. Veja só como o Palmeiras nos últimos 3 jogos, somando as finalizações no gol, o Palmeiras tem 6 finalizações no gol nos últimos 3 jogos. Dos 3 gols que fez, 2 foram contra. Então há um problema claro no ataque do Palmeiras. Isso está claro e está evidente.
tá evidente. Agora, vamos dar uma olhada na questão do Fortaleza. Será que o Fortaleza se sentiu à vontade? O Fortaleza neste jogo finalizou 12 vezes. A média do Fortaleza no campeonato é igual à do Palmeiras, entre 11 e 12 vezes. E também com 5 finalizações no gol por jogo. Finalizou 12 vezes. Criou aquilo que se imagina. No gol, 6 vezes. Finalizou no gol até mais do que a média geralmente finaliza. Vamos olhar para trás, para o momento macro, para entender? Contra o CRB na Copa do Brasil, o Fortaleza finalizou 14 vezes, 8 no gol. Vamos olhar para trás contra o Ceará? O CRB finalizou 23 vezes. É mole? É mole? 8 foram no gol. 8 foram no gol. Então, evidentemente, o Ceará, ele trabalhou, ou melhor, Fortaleza trabalhou nessa partida com o que se imaginava e se esperava em termos de criação do que ele tem apresentado. O Palmeiras tem apresentado nos últimos 3 jogos uma dificuldade grande para criar, uma dificuldade grande para ser eficaz. E justamente por isso, nos últimos 3 jogos, só fez um gol. Os outros 2 foram gols contra. Veja só, essa clara oscilação técnica, ela exige o quê? De um modo geral, treinamento. O Palmeiras teve 2 semanas livres para trabalhar. Dentro desse período de 2 semanas livres para trabalhar, o Palmeiras deveria ter evoluído, apresentado mais ferramentas. Por quê? É claro, 1 semana livre só para trabalhar, ela é interessante para trazer um conceito diferente ou outro. Mas 2 semanas livres para trabalhar, aí a gente está falando de um período longo. Aí a gente está falando aí de mais ou menos 13 sessões de treinamento. 13 sessões de treinamento. E com o DM zerado, claro, foi justamente nessa parte final, nessa última semana que o DM ficou realmente zerado, com Luiz Adriano, Rony, Dudu trabalhando junto com o grupo. Beleza, tudo bem, faz sentido. Mas essas peças, por exemplo, nem titulares foram. Então, observando isso, o Palmeiras deveria ter melhorado com os treinamentos. E não melhorou. O Palmeiras está tendo mais dificuldades para criar do que tinha antes, quando não tinha tempo para treinar. Claro, a gente não consegue observar o treinamento, não sabe o que está acontecendo, e eu não estou falando aqui que o treino é ruim, mas alguns ajustes precisam ser feitos no trabalho, justamente para tentar entender por que o efeito do treinamento não está aparecendo no gramado. E aí eu vou falar das substituições. Por quê? O Palmeiras entrou em campo, e aí ao longo do segundo tempo teve um jogador a mais. Esse período grande do segundo tempo com um jogador a mais, o Palmeiras foi para cima no Fortaleza, o Fortaleza se fechou num 4-4-1, e aí o Abel colocou Dudu no lugar do Wesley, Vitor Luiz no lugar do Renan, Veron no lugar do Scarpa, depois Daverson no lugar do William e depois Luiz Adriano no lugar do Veiga. Basicamente, Dudu no lugar do Wesley, botou mais um quebrador de linha, botou mais um jogador que buscaria assistência e buscaria um mano a mano. O Vitor Luiz no lugar do Renan, ele tira um lateral esquerdo que tem na sua origem a zaga e coloca um lateral esquerdo que tem na sua origem, de fato, a posição para ser um ala, para soltar mais, mas ele tinha o Piquerez no banco, e aí a gente vai entrar nesse outro ponto. E aí, ele também coloca o Veron no lugar do Scarpa, porque ele sente, na minha concepção, não foi o que ele falou, que o meio-campo estava absolutamente preenchido, amarrado, e ele precisava de jogador quebrador de linha na velocidade para o jogo apoiado rápido e também para buscar o mano a mano. O Veron tem essas características. O Daverson no lugar do William, tudo fechado, jogando bola na área. Você prefere um jogador mais baixo ou mais alto? Eu prefiro mais alto, ele foi de Daverson. Luiz Adriano e Veiga, ele queria um outro cara com presença de área e finalização, no caso Luiz Adriano, mas que saísse da área também e ficasse movimentando dentro e fora da área para ser uma peça de rodagem ali entre as linhas bem compactas do Fortaleza. Essa foi a ideia do Abel Ferreira. O problema, na minha concepção, não foi exatamente tirar 2 armadores do time e colocar 4 atacantes de ofício. Não, na minha concepção não foi esse o problema. O problema é que isso foi treinado e não deu resultado. Eu acho que aí é o problema que tem que ser observado. Criticar que o técnico mexeu errado, tal, é outro ponto. Eu acho que se ele faz algo que ele não treinou, aí ele mexeu errado. Agora, se você observar,
ele entendeu dessa forma que eu falei. E dá para entender porque o Fortaleza se compactou muito bem. Pegue os melhores momentos e veja quando o Luiz Adriano perde aquele gol incrível frente a frente com o Marcelo Boeck, o Fortaleza está com todo mundo dentro da grande área. Então, naturalmente, você vai ter dificuldade para criar um toquinho pelo meio e tal. Você vai ter que abrir o campo, você vai ter que jogar com as laterais, você vai ter que jogar com o jogo apoiado bem pelas bandas do campo. Então, observando isso, eu acho que foi muito treinado para um momento em que o Palmeiras tivesse a pressão de buscar o resultado, um comportamento de emergência, que é o que se fala na linguagem do futebol. Qual é o comportamento de emergência? Precisa do resultado, vai para cima, e aí nesse comportamento de emergência o Palmeiras treinou isso. Mas no jogo não funcionou. No jogo não funcionou. Funcionou pouco o time titular na criação e funcionou pouco o time renovado ofensivamente na criação diante de um Fortaleza que é bom. Isso é fato, é bom. Fortaleza é um time interessante, Fortaleza é um time que de fato trabalha muito bem a sua questão defensiva e também sua questão ofensiva. É sólido, é equilibrado e a gente vai falar disso. Agora, o que foi treinado não aconteceu de novo. O Abel se incomodou com a atuação do Palmeiras contra o São Paulo, sentiu que o time deveria ter apresentado algo diferente com o treinamento, e novamente o Abel se incomodou com a atuação do Palmeiras contra o Fortaleza. Em 2 semanas cheias de treinamento, aquilo que o Abel queria que acontecesse em campo, não aconteceu. Não aconteceu. Então, é preciso entender por que o efeito esperado não está aparecendo. Esse é o trabalho da comissão técnica a partir de agora, porque os números, sim, preocupam em termos de criação e em termos de bola na rede. Nos dois pontos, os números preocupam, as atuações preocupam. O time não está mais criando aquilo que criava. O time não está mais finalizando bem como finalizava. Inegavelmente, os números preocupam. Em relação ao Piquerez, muita gente falou, poxa, o Piquerez poderia entrar no lugar do Vitor Luiz vai ser o terceiro reserva, Vitor Luiz já é um jogador que praticamente não deve entrar e tudo mais. Ok. Na entrevista coletiva, o Abel Ferreira falou que o Piquerez não entrou por conta do gramado e de uma adaptação. O Piquerez já vinha de uma sequência com o Peñarol, então ele está em forma, e o gramado, eu confesso que não entendi. Eu queria estar presente e em breve, com todo mundo vacinado, isso deve acontecer, na coletiva para tentar entender melhor essa justificativa. Porque o Piquerez não jogava num gramado sintético, ok, mas o adversário do Palmeiras, o Fortaleza, também não joga num gramado sintético. Nenhum dos jogadores. Eles entraram em campo e jogaram. O Piquerez, se fosse do Peñarol, ele precisaria de uma adaptação para jogar no gramado sintético se o Peñarol fosse pegar o Palmeiras? Não precisaria. Então, isso me estranha um pouco, essa justificativa me estranhou um pouco. Queria entender melhor o que ele quis dizer com aquilo. Não imagino que seja uma questão simples do gramado. Mas o Piquerez poderia ter entrado no lugar do Vitor Luiz e aí a gente veria. Mas o que eu posso dizer é que o Piquerez, nos números que eu pesquisei e estudei, não é um jogador que vai para o mano a mano e que seria muito diferente do Vitor Luiz nesse sentido. Perderia muitos mano a mano também, mas é um jogador de cruzamento muito bom. Isso é inegável e ele poderia ser testado no lugar do Vitor Luiz. Em relação ao Fortaleza, rapidamente, agora é um dos melhores ataques, entrou com 22, saiu com 25 gols, saiu com o mesmo número de gols que o Palmeiras entrou em campo, o Palmeiras conseguiu buscar a marca de 27, mas o Fortaleza segue com um ataque numa toada muito legal, muito interessante para o Campeonato Brasileiro. A defesa caiu um pouquinho, é bem verdade, mas ainda assim conseguiu um resultado positivo num jogo muito parelho, natural que isso acontecesse, e melhorou seu desempenho fora. O Fortaleza, que precisava equilibrar justamente isso, era o melhor mandante junto com o Palmeiras, na verdade ainda é, né? Porque o aproveitamento segue o mesmo, é que agora a porcentagem cai do Palmeiras. Então o Fortaleza passa a ser o melhor mandante, apesar de não ter vencido o jogo em casa, mas o aproveitamento do Palmeiras cai em casa com essa derrota. O Fortaleza é o melhor mandante da competição. E visitante era o 11º na tabela. Agora o Fortaleza é o 5º melhor visitante com esses 3 pontos que somou diante do Palmeiras. Um Fortaleza que já venceu o Palmeiras fora de casa, um Fortaleza que já venceu o São Paulo fora de casa, um Fortaleza que venceu, se não me falha a memória, o Atlético Mineiro também fora de casa. Então é um Fortaleza encaixado, é um Fortaleza inteligente, joga num 3-5-2, sólido, com velocidade, é realmente um Fortaleza muito interessante. E que agora, em 9 jogos na sequência, tem 8 vitórias e 1 derrota. Impressionante o aproveitamento do Fortaleza. Parabéns ao trabalho do Vojvoda e parabéns ao trabalho também do elenco inteiro do Fortaleza. Mas é isso.
Esses são os pontos, esses são os resumos. O Palmeiras preocupa para a sequência? Sim, preocupa porque o macro está mostrando que não foi um acaso. O Palmeiras está com dificuldades na criação, está finalizando mal, menos e conseguindo fazer menos gols. Então sim, há que ser trabalhado e há que se identificar o que não está funcionando nesse trabalho. Inegavelmente há que se identificar o que não está funcionando nesse trabalho de semana cheia para melhorar o setor de meio campo do Palmeiras, para melhorar a criação, seja pelos lados, seja pelo meio. Em relação ao Fortaleza, o que esperar desse momento? O que significa esse momento? Esse momento significa consolidação. Não dá para chamar o Fortaleza de surpresa. Não dá para dizer que a tabela ajudou o Fortaleza. Não dá para dizer que é circunstancial o Fortaleza estar ali em cima. O Fortaleza é um time forte, consolidado, um trabalho muito bacana e que merece ser respeitado. Se vai disputar o título, ainda não dá para saber. Não dá para saber nem se o Palmeiras vai disputar o título, não dá para saber se o Atlético vai disputar o título. Dá para dizer que neste momento a toada e a tendência é de disputa de título, tanto para Palmeiras, quanto para Atlético, quanto para Flamengo, quanto para Fortaleza. A sequência mostra isso. Quem vai ter gás e fôlego para chegar lá no final disputando o título? Aí a história é outra. Mas não dá para dizer que o Fortaleza é simplesmente uma surpresa, é algo a se duvidar no campeonato até agora. Depois de 15 rodadas, o time bateu o primeiro colocado, que é o Palmeiras, bateu o segundo colocado, que é o Atlético. Ter uma sequência dessa, como visitante, melhorar o seu desempenho, ser o melhor mandante do campeonato, aí desconfiar do Fortaleza é simplesmente não olhar para o trabalho. Parabéns ao Fortaleza e o Palmeiras, preocupação, hein? Olho no que está sendo trabalhado, no que está sendo treinado e, fundamentalmente, no que fazer para que o resultado dos treinos apareça dentro de campo. Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho aí, quero seu comentário aqui embaixo, deixe sua opinião, deixe sua sugestão, crítica construtiva, elogio, fale o que você quiser, debata com a galera aqui embaixo, seu like é fundamental também, inscreva-se no canal, ative o sininho como eu já disse, se você quiser ser membro eu vou ficar muito contente, vamos chegar nos 30 mil inscritos em breve, hein? Bora falar de futebol!